Com relação às outras estruturas que eu falei para vocês, então uma delas, e que eu acho que é muito importante, é o reservatório de água. O reservatório de água ele é importante porque você tem que garantir fornecimento constante e irrestrito de água para esses animais. Muitas vezes pode acontecer o seguinte, eu estou fornecendo uma quantidade de água para os animais e aí chega um certo momento em que deu um problema na bomba de água. E eu tenho que ter um reservatório justamente para me manter com água suficiente para abastecer os animais durante esse período em que eu estou consertando a bomba. Porque imagina, uma criação de suínos muito grande, matrizes em gestação ou matrizes em lactação, que tem restrição de água, isso pode comprometer de uma forma muito séria a capacidade dessas fêmeas. Então eu tenho que manter esses animais sempre muito bem abastecidos, e aí por conta disso eu tenho que ter um reservatório de água. A recomendação é que esse reservatório ele tenha uma capacidade de pelo menos manter essa granja sem água durante 3 dias. Então vamos imaginar, se o consumo de água da minha granja é de 1.000 litros de água por dia, eu tenho que ter um reservatório com no mínimo 3.000 litros de água para eu garantir o abastecimento de água desses animais durante esses 3 dias. E aí eu acredito que 3 dias vai ser tempo suficiente para você resolver os problemas que você possa ter. E aqui algumas formas, né, de reservatório: caixa d'água, poço, açude, alguma barragem que você possa ter à disposição para abastecer os animais com essa água de boa qualidade. O quarentenário, a gente está ouvindo falar muito de quarentena ultimamente, é justamente para você manter esse animal que esteja suspeito de alguma doença isolado dos demais. Vamos imaginar, você foi na feira, encontrou um animal que você achou interessante, comprou, levou para a tua propriedade. Para você não ter esse contato direto dele com os outros animais da sua fazenda, que você já tem a garantia que eles estão sadios e que não quer correr o risco que eles adquiram uma doença de um animal que veio de fora, você deixa esse animal isolado durante um determinado período de tempo, vai de 15 dias até mais um pouquinho. Quer dizer, o importante é que você espere que a suspeita da doença desapareça, porque dependendo do tipo de doença, ela vai ter um período para se manifestar. Às vezes é 15 dias, às vezes é uma semana, mas enfim, você tem que esperar esse período mínimo de manifestação da doença. Se até um determinado período não manifestou doença alguma, não. Então esse animal ele está saudável e você pode juntar ele ao restante do rebanho. É importante que seja distante das outras instalações e de preferência que seja no sentido do vento. Por exemplo, as instalações dos animais sadios estejam aqui, o vento corra para o sentido da instalação dos animais sadios e depois é que chegue no quarentenário. Porque o que acontece se for o contrário? O animal está lá no isolamento e aí o vento pode ser um vetor de doença. Carrega a doença que está concentrada naquela área que o animal doente está e leva para dentro do galpão que os animais sadios estão. E aí você acaba disseminando a doença pelo vento. Então é importante que esteja no sentido contrário, contrário do vento. Os animais alojados no quarentenário, os que estão lá no isolamento, como eles já estão lá, é importante que você trate deles. Endoparasitas são os internos, no caso das verminosas. E os ectoparasitas são os externos, no caso dos piolhos, carrapatos, etc. Outra construção importante é a fábrica de ração. Muitas granjas, para tentar reduzir o custo com a ração, eles têm produzido as próprias rações. Isso ajuda a aumentar o controle da qualidade dos produtos. Para isso é recomendado você ter lá um triturador de grão, um moedor de milho, é o mais comum, uma balança para você pesar as quantidades dos alimentos, uma peneira para ajudar na remoção de alguma impureza do alimento, um silo de armazenamento, e aí é diferente daquele silo que a gente vê para armazenamento de forragem, tá? É um silo vertical, e um misturador que vai ajudar no preparo da ração. Agora, o misturador você pode até dispensar, dependendo da tua disponibilidade de recurso, porque a mistura da ração você pode fazer no próprio piso da fábrica, e depois, na hora que você tiver maior disponibilidade de recurso, você compra um misturador.
mas não é algo, vamos dizer assim, essencial para que você possa fazer o preparo da sua ração. Um triturador de grãos eu já considero bem importante, e a balança também. O silo de armazenamento você pode substituir pelo próprio saco da ração. Qual é o cuidado que a gente tem que ter dentro dessa fábrica de ração? Tem que ter um controle muito grande para evitar a entrada de roedores. Então tem que ser tudo muito bem fechadinho, tudo muito bem vedado e tem que ter algumas armadilhas para você evitar a entrada de rato, por exemplo. Mas o próprio saco da ração pode servir como armazenamento dessa mistura. Tambores de plástico podem ser utilizados também para você não depender de uma estrutura como o silo de armazenamento. O silo é recomendado para criatórios maiores, onde você vai ter que armazenar, por exemplo, 20 mil quilos de ração. E aí é melhor você ter um silo para fazer isso do que ficar guardando em saco ou guardando em tambor. Mas aqui é uma figura básica de como funciona. Vocês estão vendo que não precisa, é uma estrutura que tem que estar bem cobertinha. Geralmente é colocado uma tela aqui nessas frestas do telhado para evitar a entrada de pássaros e também o acesso dos roedores. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a ração sendo armazenada em sacos. Essa estrutura aqui é o misturador de ração e aqui é o triturador. Então, no caso, quando você compra milho inteiro e você quer transformar no xerém ou no farelo, você coloca o milho aqui dentro dessa estrutura e aqui ele vai sair todo trituradinho. Uma forrageira com uma peneira fina vai fazer a mesma coisa. Agora, porque esse aparelho aqui ele é específico para triturar grãos. Se você adquirir também soja extrusada, quando ela vem naquelas cápsulazinhas, você também pode colocar para diminuir a partícula dela nesse triturador. Outras estruturas, né? O depósito, que aí vai ajudar, é uma área que é usada, que aí muitos criadores usam um quarto da casa, uma despensa, né? Para poder guardar materiais utilizados, como medicamentos, como algum aparelho que você tenha que use lá na fazenda, na granja com frequência, e também a alimentação dos animais. Se você não tiver espaço dentro da fábrica de ração, você pode usar esse depósito também para fazer esse armazenamento. Outra estrutura que pode ter é o escritório, que aí o escritório dos nossos produtores, na maioria das vezes, é o alpendre da casa, que é o lugar onde ele vai fazer a organização, o planejamento das ações, a recepção dos visitantes da fazenda. Então, em alguns locais, tem uma maior estrutura, existe essas duas estruturas logo após a entrada, porque eles recomendam que sejam antes de você ter acesso aos galpões dessas estruturas, tanto o depósito quanto o escritório. E é onde o pessoal vai te receber, vai conversar contigo, é onde eles fazem as reuniões com os funcionários, com todo mundo que está envolvido dentro do trabalho. É uma área que é importante. Agora, é essencial para eu começar a suinocultura? Não. É importante que você tenha, mas não é algo essencial, não é algo que você não vai conseguir executar o trabalho se não tiver. Uma parte importante também é a questão do manejo dos dejetos. Se tivermos tempo, né, vamos criar um momento só para falar sobre isso, do manejo desses dejetos, porque como a gente está trabalhando muito na questão da produção animal sustentável, na produção animal com menor impacto do ambiente, então o manejo de dejeto de suíno é algo que tem que ser realmente bem discutido para a gente poder trabalhar numa produção animal mais sustentável. Essa área para depósito dos dejetos, ela tem que estar já dentro do planejamento da construção. Vocês viram naqueles slides anteriores, já tinha lá no desenho da planta que ia ter uma área de escoamento para poder fazer o escoamento dos dejetos. Esse projeto já tem que estar implementado, porque se você for querer fazer depois da construção já feita, fica bem mais difícil. Então, por isso é que já tem que ser tudo parte de um plano maior. O sistema de manejo dos dejetos também vai estar relacionado ao potencial de poluição. Se você trabalha com animais criados ao ar livre ou no sistema extensivo, você vai ter uma preocupação bem menor com essa questão da poluição, porque os animais eles vão estar soltos no ambiente a maior parte do tempo. Então, não vai ter esse impacto
de poluição tão grande. Mão de obra necessária, porque vamos imaginar, é uma limpeza diária, a limpeza das baias para fazer isso, então você tem que dispor disso. Área disponível, quer dizer, dentro da área do galpão você vai ter que ter uma área para fazer uma estação de tratamento, e vocês ouviram o João Mendes falando sobre essa área de tratamento que ele quer implementar lá na fazenda. Tem que ter seguindo também o que exige a legislação ambiental. Tem que ter todos esses cuidados. E cada granja, vamos imaginar assim, não é uma receita de bolo, dependendo da granja, cada uma vai ter o seu protocolo diferente, cada uma vai ter o seu programa de manejo de dejetos distintos. Vai mudar de acordo com cada granja. Existem alguns que são comuns para as granjas? Existem, mas cada uma vai ter uma particularidade e que aí vai fazer uma diferença no final das contas. Em áreas cobertas, vamos imaginar que essa estrutura aqui está abaixo do piso. Então está tendo o escoamento dos dejetos, começa essa área declinada e você vai ter aqui o armazenamento desse dejeto misturado com líquido. O que é sólido vai ficar se armazenando nessa área mais baixa e o líquido vai ser escoado para essa outra parte. Então, quando a gente fala em biofertilizante, é claro que para ter o biofertilizante ele passa por um processo fermentativo, mas vai ser a partir desse líquido que vem desse escoamento. E essa parte sólida ela vai para outro setor. Uma opção bem interessante é a construção de um biodigestor, porque o biodigestor ele vai gerar dois produtos que são muito importantes para a gente, que é o gás, o biogás, que pode ser utilizado para geração de energia ou para geração de calor dentro da granja, e o biofertilizante, que pode ser utilizado para fertilizar as culturas que tenham lá próximas. Vocês viram que o João Mendes comentou sobre esse projeto e, se tudo der certo, futuramente lá na área dos suínos do CTF vai ter uma área, né, com um biodigestor. E aí vai servir tanto para adubar com o biofertilizante as lavouras lá de milho e de sorgo, como também vai ter a produção de gás para abastecer a área de manejo lá do CTF, da fazenda. Aqui mostrando o biodigestor, ó, fica essa área inflada, isso aqui é gás acumulado. Vocês estão vendo essas canalizações aqui, ó, esses canos vão levar o gás para um gerador e esse gerador ele vai transformar esse gás em energia elétrica. E aí vai ter geração de energia para dentro da fazenda. Alguma dúvida, pessoal? Então, no mais, pessoal, agradecer a atenção de vocês, a presença. Quem quiser comentar alguma coisa depois, pode usar o grupo da turma também para fazer algum comentário. Tá legal? Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês novamente e até a próxima aula.